Shalom, meus amigos, bem-vindos ao canal Essência Judaica do Novo Testamento, um canal que existe para ensinar para você que frequenta uma igreja o contexto judaico no qual o Novo Testamento foi escrito, tá? O Novo Testamento é um texto judaico escrito dentro de uma religião judaica do primeiro século e é fundamental você conhecer o judaísmo que está por trás das palavras de Yeshua e de todos os autores do Novo Testamento, tá? Eu estou colocando aqui na descrição do vídeo o meu perfil no Instagram, o meu site. No site eu ofereço material, cursos para você que quer conhecer o Novo Testamento mais a fundo, de acordo com o seu contexto judaico, tá? O nosso tema de hoje, gente, é Romanos 14. Quem é forte e fraco na fé? É muito importante entender quem é o forte e quem é o fraco na fé, pois disso depende todo o ensinamento do apóstolo Paulo nesse capítulo 14 de Romanos, tá? A Bíblia não é algo teórico, é algo prático, e essa discussão de quem é forte e quem é fraco na fé, ela é absolutamente prática. No final desse vídeo você vai entender qual é o ensinamento do apóstolo Paulo em relação a isso, ok? Então vamos começar? Eu vou compartilhar aqui, ok? Vamos começar pelo seguinte, ó, Romanos 14, lá no comecinho, tá? Versos 1 a 3. Agora aceite aquele que é fraco na fé, mas não com o propósito de julgar suas opiniões. Uma pessoa que tem fé, que pode comer de tudo, mas quem é fraco, ok? Não é cuja fé é fraca, tá? Nós vamos explicar isso depois. É fraco na fé, tem uma diferença. Só come vegetais. Quem come não deve desprezar quem não come, e quem come não come, desculpa, e quem não come não deve julgar quem come, pois Deus o aceitou, tá? A tradução errada, gente, se você tem uma King James, versão fácil de ler, ou a NVI, está escrito cuja fé é fraca, e tá errado, é o fraco na fé. A gente vai entender isso depois, por quê, tá? Então, olha só, primeira conclusão aqui, gente. Se você já ouviu essa pregação, talvez em alguma congregação de origem cristã, você pode ter ouvido que o fraco na fé é aquele que segue a Torá, né? O fraco na fé é o judeu que adquiriu a fé em Yeshua, mas continua cumprindo a Torá e por isso ele é fraco na fé. Isso está completamente errado, tá? Nós vamos trazer aqui evidências para te mostrar que isso está errado. Não se trata de cumprir ou não a lei de Moisés, pois essa permite o consumo da carne, tá? Aquele que se alimenta somente de vegetais tem um motivo para fazê-lo. Está descartada a possibilidade de Paulo se referir a judeus que têm fé em Yeshua, porém seriam fracos por ainda cumprirem a Torá, tá? Todo mundo sabe que a Torá permite o consumo de carne. Então, se essas pessoas consomem vegetais somente, não é porque eles seguem a lei de Moisés. Tem mais um motivo para isso, tá? Vamos para o próximo vídeo. Desculpa, o próximo slide. Gente, não é fé fraca, tá? No sentido de crer de forma insuficiente. Porque quando você fala uma fé fraca, é aquela pessoa que crê pouco, né? Ele não tem a força, a fé dele ainda é fraca, então por isso ele não tem certas atitudes. Não é isso. Não significa crer de forma insuficiente, como alguém, por exemplo, que começa a crer, tá? Aquele cara que está começando a vir para Deus assim, ele está crendo, mas crê pouco ainda. Não. Trata-se de fraco na fé, tá? A fé dele está inadequada. Essa palavra em grego, tá? Que é usado como fraco, eu não sei como pronunciar isso, também significa doente em várias outras passagens, tá? Mateus, Marcos, Lucas, João, entre outras. Isso aqui são só exemplos. Então é para a gente ter ideia que a pessoa está com uma fé deficiente, uma fé errada. Tá? Vamos entender por quê. Então, por que essas pessoas comem somente vegetais? A primeira pergunta. Por que essa pessoa come somente vegetais? Eu fiz um outro vídeo sobre o apóstolo Paulo, também sobre Romanos 14, tá? Tá aqui no meu canal, eu peço que você veja. Alguns assuntos são comuns deste vídeo e daquele vídeo, mas o vídeo anterior vai te dar um excelente arcabouço para aquilo que nós estamos falando hoje, tá? Então, 1 Coríntios 10, 25 diz o seguinte: comam de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. E se algum dos infiéis os convidar e quiserem ir, ou seja, você está em Corinto, alguém que ainda é pagão, tá? Que ainda não crê em Deus, em Yeshua, te convida para ir para a casa dele? Pode ir. Comam de tudo o que se puser diante de vocês, sem nada perguntar, por causa da consciência. Paulo não está falando de alimentos proibidos pela Torá.
Ele está falando de alimentos que podem ter sido consagrados a deuses pagãos, tá? Vamos lá. Mas, olha só que interessante o verso 28. Mas, se alguém disser a vocês, esta comida foi oferecida a um ídolo, neste caso não comam, por causa da pessoa que disse isso e também por motivo de consciência. Quer dizer, a pessoa aquele que ainda não crê, que diz para você, esta comida foi oferecida a um ídolo, se você se alimenta daquilo, você está compartilhando com ele que aquilo realmente é um ídolo. Isso não pode acontecer, porque nós temos que trazer a pessoa para Deus, não ir para a posição dela. E também por motivo de consciência, porque ninguém gosta, apesar de sabermos que Deus está acima de tudo, tá? Que Deus tem o inimigo de qualquer tipo de demônio sob o domínio dele, como pessoas que creem em Deus e em Yeshua, nós não devemos conscientemente ingerir esse tipo de alimento para não compartilhar, para não compactuar com nada disso, ok? Então, isso que o apóstolo Paulo está falando em Coríntios é fundamental para entendermos o que ele está falando agora, tá? Então, vamos seguir. O consumo de alimentos, gente, por um judeu, tá? De acordo com o que o Talmud nos ensina, nós vamos ler agora um trecho do Talmud. O Talmud foi escrito, finalizado lá para o século quinto, sexto, e ele tem todas as discussões possíveis sobre como cumprir a lei de Moisés. E o Talmud, tá, nesse tratado Avodazara, ele diz todos os detalhes possíveis e imagináveis a respeito das regras para um judeu consumir um alimento que passou pela mão de um gentil. Tá? Então, não se trata de um alimento proibido pela Torá. Se trata de alimento permitido pela Torá, porém, pelo fato de ter sido manuseado ou vendido, fica impuro, pode ficar impuro por vários motivos. Vamos trazer aqui só um exemplo, olha só. Uma discussão só para entendermos. Estamos no Avodazara 38a. A Gemara é a discussão do Talmud, tá? É o comentário sobre o Mishnah, que forma o Talmud. A Gemara continua a discussão a respeito da culinária dos gentios, examinando a halacha. Halacha significa forma de como se cumprir a Torá. Em hebraico significa caminhar, tá? De carne cozida tanto por um gentil como por um judeu, quanto por um judeu. Então, Rav Yehuda diz, que Shmuel diz, se um judeu colocasse carne sobre as brasas e um gentil viesse e virasse a carne é permitida. A Gemara pergunta, quais são as circunstâncias deste caso? Se dissermos que o gentil não tivesse virado a carne, ela teria cozinhado de qualquer maneira. É óbvio que a carne é permitida, pois as ações do gentil não alteraram realmente a comida. A Gemara sugere, pelo contrário, não é o caso em que se o gentil não tivesse virado, não teria cozinhado? Mas, se sim, por que é permitido? Neste caso, a carne é certamente considerada cozinhada por um gentil e deveria ser proibido. Isso aqui é só um exemplo dos detalhes discutidos pelos rabinos para dizer que tipo de comida é permitida ou não para um judeu, ok? Vamos para o próximo slide. Eu vou trazer aqui, gente, a análise de Romanos 14, 14, tá? Isso aqui eu já explorei no vídeo anterior, só para entender que o apóstolo Paulo não está falando de comida proibida pela Torá. Só para isso que eu estou trazendo esse versículo aqui, Romanos 14, 14. Eu sei, e estou certo no Senhor Yeshua, que nenhuma coisa é de si mesmo impura, palavra em grego koinon, a não ser para aquele que tem por impura. Para esse é impura, koinon. A palavra koinon não é a palavra usada na Septuaginta, tá? Que é a versão em grego do Antigo Testamento, escrita 200 anos antes da época de Yeshua, por 70 rabinos, por isso ela chama Septuaginta. A palavra usada para designar alimentos proibidos pela Torá é essa akatarton, tá? A qual aparece 152 vezes na Septuaginta, só no livro de Levítico ela aparece 50 vezes. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que essa palavra koinon, a comida impura, não significa que ela é proibida pela lei de Moisés. Significa que ela é permitida pela lei de Moisés, porém, em contato com os gentios, ela pode ter se tornado impura dependendo da interpretação de cada um. É o que nós acabamos de ler naquele exemplo do Talmud, tá? Então, Paulo não está se referindo a alimentos proibidos pela Torá. Se ele tivesse se referindo a alimentos proibidos pela Torá, ele teria usado a palavra akatarton, ok? Vamos lá. Romanos 14, 13.
Que isso aqui, gente, é fundamental para entendermos. Eu estou pulando alguns versículos, porque isso é fundamental para entendermos quem é o fraco e quem é o forte. Portanto, não vamos mais julgar uns aos outros, mas sim determinar isso, não para colocar um obstáculo ou pedra de tropeço no caminho de um irmão. Essa palavra em grego, pedra de tropeço, proskoma, tá? Nós vamos analisar os exemplos em que ela é utilizada para a gente entender de quem Paulo está falando, ok? No hebraico, gente, a pedra de tropeço, desculpa, pedra de tropeço, Mirsholim, tá? É tudo aquilo que afasta o homem de Deus. Um exemplo que eu dei aqui, Jeremias 6:21, ele usa essa palavra Mirsholim, tá? Ele vem do verbo kashal, que significa tropeçar, cair. Tá? Em Oséias, Roshia 5:5 significa cair em consequência do pecado. Então, na Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento em grego, esse termo aparece 5 vezes, tá? Então, este exemplo, pedra de tropeço, é algo que afasta o homem de Deus pelo pecado, pela desobediência, ou por julgamento pelo julgamento de Deus em consequência da desobediência. Vamos analisar os 5 casos em que isso aparece na Septuaginta para entender do que Paulo está falando, ok? Então, vamos lá. Olha só, na Septuaginta, Êxodo 23:23. E não habitarão na tua terra, para que não te façam pecar contra mim, pois se servires aos seus deuses, aos deuses dos pagãos, eles serão a tua pedra de tropeço. Olha que coisa séria. Êxodo 34:12. Guarda-te de ti mesmo, para que não faças aliança com os habitantes da terra, para entrares nela, para que não haja pedra de tropeço entre ti. Ou seja, deuses pagãos é aquilo que afastam inteiramente uma pessoa de Deus, tá? Isaías 8:14. Ele deverá ser para você como um santuário, não como uma pedra de tropeço. Isaías 29:21. Mesmo aqueles que fazem os homens pecar com uma palavra, e todos aqueles que verificam os portões levantarão uma pedra de tropeço e matarão os injustos, os justos, tá? Pedra de tropeço, novamente, um comportamento que afasta o homem de Deus. Jeremias 3:3. E você fez com que muitos pastores tropeçassem à vista de uma prostituta, tá? Esses são os 5 casos em que essa palavra pedra de tropeço aparece na Septuaginta, nos dando a clara informação de que quando o apóstolo Paulo fala que não deve haver pedra de tropeço entre o fraco e o forte, ele está dizendo que o forte não pode afastar aquele que é fraco na fé de Deus. E como que ele faz isso? Paulo usa a palavra pedra de tropeço, tá? Para identificar uma situação na qual a pessoa está afastada de Deus por alguma atitude. Podemos extrair essa conclusão, escrever errado, pelas passagens na Septuaginta que acabamos de ler. Mesmo que haja algum judeu que creia em Yeshua, porém se alimente somente de vegetais, por acreditar que a idolatria envolvida ou o preparo por um gentio tornaria a carne impura, não pode ser caracterizada como pedra de tropeço. Também não seria um gentio, já que esse não se preocuparia com as questões da halacha, tá? De como andar na Torá, de se pode comer uma carne vendida no mercado ou cozida, preparada por um gentio. O que sobra nesse caso, gente? O fraco na fé, nesse caso, é um judeu que não crê em Yeshua, tá? A pedra de tropeço mostra que o apóstolo Paulo não está se referindo a um gentio que crê em Yeshua e a um judeu que crê em Yeshua, mesmo que esse judeu não coma carne. Porque esse judeu está com a fé. O judeu que crê em Yeshua não é uma fé, não é fraco na fé. Ele está com a fé correta. O apóstolo Paulo está se referindo ao judeu que não crê em Yeshua. Vamos continuar. Como é que nós podemos ter esta certeza, gente? O apóstolo Paulo, no livro de Atos, tá? Em 8 cidades nas quais que foram visitadas por ele, ele vai à sinagoga, tá? Então, cada um desses versículos aqui, ele foi para Antioquia, ele foi para Icônio, ele foi para Tessalônica, ele foi para Beroéia, desculpa, Atenas, Corinto, Efésios e Roma. Nessas cidades, tá? Lucas, que é o autor do livro de Atos, ele fala claramente, Paulo foi a uma sinagoga dos judeus. E o que ele foi fazer lá? Trazer os judeus para Yeshua. Paulo tem essa constante missão de trazer os judeus para Yeshua. Vamos ler alguns versículos em Romanos 11, para isso ficar muito mais claro.
Mas se a transgressão deles, judeus que não creem, significa riqueza para o mundo e o seu fracasso significa riqueza para os gentios, quão maiores riquezas e plenitudes deles trará? A plenitude deles estará. Se de alguma forma eu puder levar meu próprio povo ao ciúme e salvar alguns deles, pois se a sua rejeição for a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão a vida dentre os mortos? Tá, eu trouxe alguns versículos, o 12, o 14 e o 15, para entendermos o sacrifício de Paulo para trazer os judeus para a fé em Yeshua. Por isso que ele está dando este comando. Tá? Quer dizer, aquele que é fraco na fé, que não crê em Yeshua, se ele vê você, tá, comendo uma carne que é permitida pela Torá, é permitida pela Torá. Porém, por algum motivo, este judeu pode crer que ela é impura, então ele está dizendo para as pessoas não comerem. Porque desta forma, aquele judeu que não crê em Yeshua, que está vivendo na pedra, para que não exista uma pedra de tropeço que impeça esse judeu para vir para a fé em Yeshua. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Vamos concluir. O fraco na fé não é quem cumpre a Torá, porque a Torá permite o consumo de carne, tá? E este fraco na fé consome legumes. Paulo não está dizendo que todos os alimentos são permitidos. Aquele versículo Romanos 14, 14 que eu acabei de mostrar, tem o grego que prova isso com todas as provas necessárias. É uma constante meta de Paulo trazer judeus que não creem em Yeshua para a fé. Romanos 14, 20. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que o teu irmão tropece, ofenda-se ou se enfraqueça. Comer carne é permitido pela lei, beber vinho é permitido pela Torá. Por que alguém deveria abster-se de fazer isso? Simplesmente para trazer aquele que não tem fé em Yeshua para a fé em Yeshua. Porque para este irmão isso é importante. Tudo gira em torno do sacrifício pelo reino de Deus, pelos irmãos que ainda não têm a revelação em Yeshua. Paulo nos ensina a viver como indivíduos perante Deus e perante o próximo. Tá? Então, esta ideia, tá? De que Paulo abandonou a Torá e de que o fraco é aquele que continua seguindo a lei, como você acabou de ver, esta ideia é absurda, não existe. Apóstolo Paulo não só está defendendo a Torá, como está defendendo os judeus que ainda não creem em Yeshua, para que o comportamento daqueles que creem que que possam fazer um sacrifício, que aqueles que creem possam fazer um sacrifício para trazer para a fé aquele que não tem, aqueles que não creem, tá? Então, o forte é aquele que crê em Yeshua, o fraco é aquele que não crê em Yeshua, e o forte deve fazer um sacrifício para trazer o fraco para Yeshua. Isso é a verdade desses versos que nós analisamos, tá? O ensinamento que o apóstolo Paulo está nos dando é o sacrifício pelo reino de Deus, o sacrifício por aquele que ainda não crê, tá? Se você gostou, dá um like nesse vídeo, por favor. Eu peço que você acesse meu site, que você acesse meu perfil no Instagram. A gente vai continuar falando do apóstolo Paulo, porque ele é a figura mais mal entendida em toda a Bíblia, infelizmente. Obrigado por ter assistido, um grande abraço, shalom.